Como você se vê daqui a 3 anos? E em 5? Em 10? E em 20 anos? Prever o futuro não é possível, mas planejá-lo é uma habilidade que todos podem aprender. Essa é uma das principais funções do projeto de vida e também um dos objetivos centrais desta obra: ajudar o jovem a se tornar protagonista na construção de seu futuro. Para isso, a obra parte do princípio que o destino não é algo pré-determinado magicamente, mas sim o resultado das escolhas que fazemos ao longo da vida. Assim, para ajudar na construção do projeto de vida de cada estudante, vamos conduzir a turma no planejamento do presente. Com as atividades propostas na obra, os jovens vão ter a oportunidade de refletir sobre seus sonhos, habilidades e desejos mais profundos, ao mesmo tempo que vão ampliar seus horizontes de conhecimento sobre a sociedade e o mundo do trabalho. Dessa forma, para abordar a construção do projeto de vida com um olhar 360 graus, a obra é formada por 3 unidades, cada uma relacionada a uma dimensão da vida do estudante. As unidades são compostas de 9 capítulos, cada um deles correspondente a um questionamento que o jovem pode fazer para conhecer melhor a si mesmo. O objetivo é dar ao estudante informações e conhecimentos que permitam a construção do seu projeto de vida durante toda a jornada no ensino médio. Para isso, a proposta pedagógica da obra optou pelo diálogo entre os conteúdos e as atividades propostas para que os estudantes possam debater e recuperar os conhecimentos com um aprendizado contínuo e cumulativo. A obra propõe ainda que o estudante primeiro experimente suas percepções sobre os temas estudados por meio de perguntas nas aberturas dos capítulos, que o convidam a se imaginar em determinadas situações, para depois ter um contato teórico e específico com esses temas. É importante saber que todos os capítulos abrem com conteúdo especialmente criado para sensibilizar e disparar o processo de reflexão do estudante. São conteúdos ricos que vão de textos clássicos da literatura a textos de artistas contemporâneos, cuidadosamente selecionados e que dão início à jornada de atividades individual e coletivas. Na sequência, encontra-se a seção Para Pensar, com propostas que aprofundam a compreensão do tema estudado com base na reflexão individual. Essa prática torna-se uma atividade coletiva na seção Para Pensar Juntos, que traz novas abordagens do tema principal do capítulo e convida os estudantes a pensarem na problemática em conjunto. Na seção Estamos Falando de, as atividades individuais e coletivas apresentam novos conceitos ao estudante por meio da reflexão sobre as emoções, os sentimentos e ou virtudes vivenciados por todos no dia a dia. Para colocar em prática todo o conhecimento adquirido ao longo dos capítulos, a seção Vivenciando traz sugestões de atividades que estimulam o protagonismo do estudante e promovem experiências significativas. A seção ainda proporciona a troca de experiência entre os estudantes e exercita a capacidade de organização e planejamento deles. É preciso lembrar que a obra sugere o uso de tecnologia em algumas atividades e também propõe o envolvimento de toda a comunidade escolar. Mas fique tranquilo, no manual do professor você encontrará as orientações de como desenvolver essas atividades quando elas aparecerem. Por fim, a seção Ponto a Ponto sugere ao estudante caminhos para registrar em um diário toda a jornada que envolve a construção de um projeto de vida. Esse será um instrumento útil ao qual o estudante poderá recorrer no futuro para a manutenção e cumprimento do projeto traçado durante toda a caminhada no ensino médio. Assim, ao longo de cada capítulo, ao percorrer essa linha de aprendizado contínuo, com sintonia entre textos, sessões e atividades, o estudante será conduzido para o desenvolvimento da competência 6 da Base Nacional Comum Curricular. Do mesmo modo, os conteúdos e as atividades propostas permitem o protagonismo do jovem no seu processo educativo, contribuindo para o desenvolvimento da competência 7 da BNCC. O jovem pode expressar o que sente e pensa, elaborando pontos de vista de forma crítica e criativa, a partir da ampliação dos conhecimentos adquiridos. Na unidade 1, o foco é a dimensão pessoal, que convida o estudante a iniciar um processo de autoconhecimento.
Para trabalhar essa dimensão, a obra propõe conteúdos de atividades que levem o jovem a compreender melhor a si mesmo, com base nas reflexões sobre suas origens, seus sonhos, medos e desejos, aprendendo principalmente a identificar suas emoções e a lidar com elas. No capítulo 1, o estudante ampliará a compreensão de si mesmo ao refletir sobre sua personalidade e ancestralidade. Para ajudar nesse trabalho, são propostas atividades que abordam questões sobre as origens familiares e culturais. A ampliação da compreensão de si mesmo segue no capítulo 2, com o convite à reflexão sobre a necessidade humana de pertencimento. O estudante vai pensar sobre o papel que os grupos têm na formação da sua identidade, com a problematização de situações em que se percebe agindo de determinada maneira só para ser aceito por um grupo. Esse aprendizado é importante porque no capítulo 3, o estudante vai diferenciar aquilo de que gosta realmente daquilo que deseja apenas pela vontade de pertencimento. Já o terceiro capítulo aborda os gostos pessoais do estudante, partindo da compreensão e diferenciação de vontade, necessidade e desejo. O objetivo é levar o estudante a refletir sobre o quanto o meio influencia em suas escolhas e gostos, sem que ele perceba. Aprofundando o processo de autoconhecimento, no capítulo 4, o estudante será estimulado a entrar em contato com o que sente para aprender a identificar e nomear suas emoções. Um dos objetivos principais do capítulo é desmistificar a ideia de que existem emoções boas ou ruins. Nesta etapa, o estudante poderá compreender que todas as emoções podem ser forças a nosso favor e que tudo depende da forma como lidamos com elas. No capítulo 5, o estudante é convidado a identificar os talentos e habilidades que percebe em si mesmo e nos outros, para então pensar em estratégias para desenvolvê-los ainda mais. Mais consciente de suas potencialidades, no capítulo 6, o estudante direciona o olhar para a forma como lida com os problemas e as adversidades da vida. O foco deste capítulo não são os problemas, mas a forma como cada um reage a eles. Aqui, o entendimento sobre as próprias emoções volta a ter destaque. Com base na compreensão do que sente, o estudante é estimulado a pensar em novas maneiras de se organizar, aprendendo a definir estratégias, ao mesmo tempo que exercita a empatia. Ao chegar ao capítulo 7, o jovem estará preparado para aprofundar a reflexão sobre as origens dos seus objetivos, levando em conta seus desejos e sonhos. Nesse momento, é importante que o estudante compreenda que o sentido do projeto de vida não está somente na realização das metas, mas sim no caminho percorrido para alcançá-las. O objetivo é que o jovem perceba que a flexibilidade em lidar com os imprevistos é uma ferramenta importante nessa jornada. No capítulo 8, o estudante vai ampliar sua compreensão sobre as diversas formas de aprendizado e, assim, poderá escolher com consciência aquela que é melhor para si. Lembre-se de que, ao abrir espaço para o estudante expressar suas convicções e opiniões, ou aproximar os conteúdos trabalhados em sala de aula e suas experiências de vida, você torna a aprendizagem mais natural e prazerosa. Conectar conhecimento às vivências ajuda muito nesse processo. No capítulo 9, a turma vai conversar sobre os aprendizados adquiridos ao longo de toda a unidade 1, olhando sem medo para o futuro que se delineia. Espera-se que, nesse momento, os estudantes já compreendam o amanhã como uma consequência do hoje. Então, nesse capítulo, o estudante vai rever e consolidar os conceitos aprendidos para fazer o primeiro esboço do seu projeto de vida. Depois dos 9 capítulos, há uma proposta de atividade que resultará em uma vivência coletiva ao final da unidade 1, de modo a interligá-la à unidade 2 da obra. Essa atividade é integradora, prática e também envolverá a comunidade escolar. Ela solicitará o protagonismo dos estudantes, que deverão planejar e organizar uma mostra cultural. O jovem deve ser o protagonista do seu próprio projeto de vida, mas tenha sempre em mente a importância do seu papel como guia nessa jornada. Por isso, essa obra estimula também a sua atuação autoral e criativa como professor na aplicação das atividades propostas. Você é um elemento fundamental no processo de identificação e construção do projeto de vida dos estudantes. A realização das propostas desta obra depende dos caminhos adotados e da sua condução sensível aos interesses e às especificidades dos estudantes. E agora, mais do que nunca, você tem ótimos instrumentos nas mãos para começar esse aprendizado com a sua turma. Boa sorte! Eu encontro você no próximo ponto dessa jornada. Até lá!